Bom dia, galerinha do nono ano. Vamos lá, né, para mais uma semana. Espero que todos estejam bem. E aqui iniciamos nossos estudos, certo? Não da maneira como nós gostaríamos, porque nós gostaríamos de estar com vocês, como vocês com certeza gostaria de estar conosco, podermos interagir, mas estamos aqui, né? Ainda bem que estamos bem. Então, isso é o que basta. Nós vamos nos reinventando e vamos reaprendendo muito. Na verdade, nem reaprendendo, né, pessoal? Vamos aprendendo muitas coisas novas neste momento, certo? Nós, professores, estamos reaprendendo a dar aula, mas sempre procurando o melhor para vocês. Hoje nós vamos falar de regência verbal, a parte 2. Lembram que nas aulas anteriores eu falei para vocês que eu dividi a parte teórica de regência em 3. Então, eu já passei a primeira, exercitamos, que amanhã eu vou fazer a correção de exercícios usando o Zoom. Então, aqueles exercícios que eu deixei na sexta, eu vou utilizá-los amanhã, certo? E agora nós vamos a regência parte 2, certo? Relembrando que regência, ela estuda as relações que se estabelecem entre o verbo e os seus complementos. Quem são os seus complementos? O objeto direto, o objeto indireto, certo? Então, através desta relação, destas relações, o que acontece? Nós conseguimos construir frases que expressam efetivamente aquilo que nós queremos dizer, frases corretas, claras, sem ambiguidade, certo? Aqui nós vamos iniciar com os verbos atender e as suas duas principais significações. Aqui, ó, o atender, ele pode ser usado no sentido de atender a pedidos, a sugestões, a intimações. E quando eu atendo a pedidos, a sugestões e a intimações, ele é um verbo transitivo indireto, certo? Então, se ele é um verbo transitivo indireto, ele rege preposição, tá? Olha aqui os exemplos. Atendeu aos pedidos, aos conselhos, às solicitações do pai. Atendeu no sentido de atender a coisas, a pedidos, a sugestões. Então, atendeu a quê? A pedidos. Aos pedidos é o meu objeto e indireto. Se é o meu objeto indireto, ele é um verbo transitivo e indireto. Olha o outro exemplo. O diretor não atendeu ao requerimento, aos avisos, à intimação. Quem não atendeu? O diretor. O diretor é o meu sujeito, apenas um núcleo, sujeito simples. Atendeu aqui, no sentido de atender a pedidos, sugestões, intimações. Eu acabei de dizer que ele é o quê? Um verbo transitivo e indireto. Então, não atendeu a quê? Novamente, nós temos um objeto indireto, certo? Ao requerimento, objeto indireto aos avisos, objeto indireto à intimação. O que é o ao? Já estamos cansados de saber. O ao é o a preposição mais o artigo. Houve uma combinação e esse a se juntou com esse artigo, certo? Essa preposição. Depois, nós também usamos o atender no sentido de atender alguém, atender ao telefone, atender o telefone, atender a campainha, recepcionar, tomar em consideração. Então, no sentido de atender alguém, atender o telefone, atender a campainha, recepcionar, tomar em consideração, ele é um verbo transitivo direto. E se ele é um verbo transitivo direto, ele não rege preposição. O médico atendeu o doente. O doente é alguém. Então, atender alguém. Atender alguém. Quem atendeu? O médico.
O médico é o meu sujeito, apenas um núcleo, sujeito simples. Atendeu quem? O doente. O doente é alguém. Se é alguém, este verbo está sendo usado no sentido de atender alguém, então ele é um verbo transitivo direto. E se ele é um verbo transitivo direto, ele não rege preposição. Olha o outro exemplo. Atendeu o telefone. Ou atendeu, no sentido de atender o telefone, ele é um VTD. Então, o telefone é o meu objeto direto. As meninas estão atendendo os visitantes, estão recepcionando os visitantes. Então, o verbo atender foi usado no sentido de recepcionar. Se foi usado no sentido de recepcionar, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele não rege preposição. Então, nós temos o atender a coisas, a pedidos, a sugestões, a intimações, ele é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Atender alguém, atender o telefone, atender a campainha. Recepcionar, ele é um verbo transitivo direto e não rege preposição, certo? Olha a observação que eu coloquei. O verbo atender não aceita como complemento para pessoa o pronome lhe. Exige o ou os, a ou as. O chefe o atenderá mais tarde. Então, o verbo atender, tendo como complemento pessoa, não aceita o pronome lhe, tá? Talvez apareça um exercício com lhe. Ele não, quando o meu complemento for pessoa, ele não aceita o lhe, e sim o os, o a ou as, certo? Agora nós vamos para o chamar. O chamar, ele é usado no sentido de convocar, de fazer vir, chamamento. E quando ele é usado neste sentido, ele é um verbo transitivo, ele é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Olha o exemplo. O diretor chamou o aluno. Quem chamou? O diretor. Chamou quem? O aluno, no sentido de convocou o aluno. Aqui, a sua presença. Então, convocou alguém a alguma coisa. Estão chamando o professor ao telefone. Olha aí, dois complementos, um direto e um indireto. Então, o chamar no sentido de convocar, fazer, pode ser um VTDI, um verbo transitivo direto ou indireto. Agora, o chamar no sentido de denominar, de taxar alguém, ele daquele nome de chamamento ali, ó, de denominação, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele não rege preposição. E olha aí, deve estar sempre acompanhado de um pronome oblíquo atum. O me, o te, o se e o nos. O chamar, no sentido de denominar e taxar, ele é um verbo pronominal. Então, aqui o que está nos dizendo, e eu expliquei para vocês na aula anterior que verbo pronominal é aquele que vem acompanhado pelos meus pronomes. Eu me chamo Paulo. Olha lá, o me. Ela se chama Maria. Chamaram-no charlatão. Então, o chamar, no sentido de denominar, de taxar, é um verbo transitivo direto e ele é um verbo pronominal. Ele sempre deve estar acompanhado do me, do te, do se e do nos, certo? Aí nós já vimos o chegar, numa aulinha só do chegar, do ir, lá dos meus verbos intransitivos. Chegar, ir, vir, sair, voltar e subir. E todos os verbos de movimento são intransitivos.
não exigem complemento. O máximo que vem junto a esses verbos são os meus advérbios, que indicam o quê? O tempo, o lugar, certo? E aí que nós já vimos, olha lá. Chegamos, sentido completo. O máximo que eu posso dizer é chegamos ontem. Quem chegou? Nós. Chegamos, verbo intransitivo, ontem adjunto adverbial de tempo. Pronto. Esses verbos, geralmente, olha o que eu coloquei para vocês, apresentam adjunto adverbial. Já sabíamos disso. Quando o adjunto adverbial for de lugar, usa-se a preposição a para e não em. Já estudamos o verbo chegar. Lembra que até fizemos um exercício do agar? Então, nós sabemos que ele rege a preposição a e a preposição para, e não a preposição em, como normalmente as pessoas utilizam no seu dia a dia, certo? Então, chegamos onde? Certo? Então, nós vimos que o chegar, o ir, o vir, o sair e o voltar e o subir são todos que indicam o quê? Movimento, certo? Movimento. Então, eles são intransitivos, ok? Depois, nós temos aí, olha o exemplo. Fui ao Maracanã. E não no Maracanã, porque quem vai a algum lugar, ok? Depois, nós temos o quê? Nós temos, ele foi para a Espanha. Ele foi para a Espanha. Na norma culta, em, a preposição em, depois de verbo de movimento, indica o lugar dentro do qual ocorreu a ação. O menino ia no bonde, ia dentro do bonde. Então, na questão do ir, do vir, nós já vimos isso na nossa aula do dia 15, certo? Lembra? Por isso que eu estou passando mais corridinho, porque nós já vimos estes verbos na nossa aula do dia 15. E, inclusive, o exercício é o nosso exercício 1. Lembra dos micróbios que num lugar, tá? Então, o chegar, o ir, o vir, o sair, o voltar, o subir, são verbos de movimento, que indicam movimento. Então, são verbos intransitivos. E se são verbos intransitivos, não tem complemento. O máximo que os acompanham são advérbios. E quando esses verbos, quando ali, ele indicar lugar, usa-se preposição a e a preposição para. E não a preposição em, certo? Depois nós temos o comunicar. O comunicar, ele é um verbo transitivo direto quando coisa, e ele é um verbo transitivo indireto se relacionando à pessoa. O motorista comunicou o acidente. O acidente é coisa, não tem vida, vamos pensar assim. Quem comunicou? O motorista. Comunicou o quê? O acidente. A quem? A polícia, porque a polícia é pessoa. Nesta minha frase, o comunicou é um VTDI. Quem comunica algo a alguém. Ok? Então, no sentido de comunicar coisa, VTD. No sentido de comunicar a alguém, pessoa, VTI, certo? Depois nós temos o comentar. Comentar, sempre comente algo com alguém, nunca sobre um assunto. Comentamos a vitória do Palmeiras e não sobre a vitória do Palmeiras. Eu coloquei Palmeiras ali, não sei porquê, tá? Mas brincando, vocês sabem. Então, comentamos algo com alguém e não
sobre um assunto. Então, os alunos comentavam a aula e não comentavam sobre a aula. Com, sobre, usa fazer comentários. Os alunos faziam comentários. Então, se for, olha lá, com, sobre, use o fazer e não o comentar, certo? Confiar. Ter confiança, ele é um verbo transitivo indireto e usa essa preposição em. Quem confia, confia em algo. Confio em meus amigos. Quem confia? Eu confio em quem? Em meus amigos. Eu tenho confiança em meus amigos, certo? Agora, olha o confiar no sentido de integrar com confiança. E ensinar no sentido de entregar com confiança. E no sentido de ensinar, este verbo é um verbo transitivo direto e indireto. E rege a preposição a. Ensinava dança a Joana. Ensinava o quê? Dança. Ensinava a quem? A Joana. Certo? Então, o confiar, ele é, e o ensinar, um VTDI. O entregar, o confiar, aqui pode ser usado no sentido de ter confiança, um VTI, e no sentido de entregar, um VTDI. E o ensinar, verbo transitivo direto e indireto. Ensinava o quê? Dança. A quem? A Joana. Confiou o quê? Os documentos. A quem? A você. Então, o confiar no sentido de entregar com confiança, verbo transitivo direto e indireto. Confiar no sentido de ter confiança, verbo transitivo indireto, certo? Depois nós temos consistir, é um verbo transitivo indireto e rege a preposição em. A peça consiste em 3 atos. Quem consiste? A peça, meu sujeito, consiste em quê? Em 3 atos, certo? Então, nós temos aí o consistir, um verbo transitivo indireto, tá? Depois nós temos o ensinar. Ensinar é um verbo transitivo direto e indireto. Ensinamos alguma coisa a alguém ou alguém a fazer alguma coisa. Então, olha lá, vamos pensar. Quem ensina, ensina algo a alguém. Por isso, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ensinava computação aos meus alunos. Ensinava o quê? Computação. Ensinava a quem? Aos meus alunos. Ensinava seu funcionário a usar o computador. Ensinava quem? Seus funcionários. Ensinava a quê? A usar o computador. Certo? Então, ó, ensinar alguém ou, ó, ensinamos alguma coisa a alguém ou alguém a fazer alguma coisa, ok? Pessoal, eu não vou dar todos os verbos da lista hoje, porque aquele dia a aula ficou bem extensa. E eu quero que vocês parem, assimilem essas regências, certo? Para que vocês consigam aplicar nos exercícios. Ok? Então, até a próxima. Não se esqueça que a aula de amanhã nós temos que fazer o quê? Nós faremos o quê? Iremos corrigir os exercícios. A última lista de exercícios de regência verbal. Ok? Tchau, tchau. Beijos.